É interessante que uma dúvida que muita gente tem, e você chegou no começo até a falar, que muita gente acha, você disse que no começo que eu orava não sentia nada. Não sentia essa sensação que veio depois. Que veio depois. Isso. Então tem muita gente, a dúvida é isso. Até pastores já vi falar, irmãos da igreja, quando começa a ensinar sobre oração em língua, acho que tem que orar em línguas quando está sentindo a unção, ou quando vem aquele fogo. E às vezes nós devemos orar sentindo com fogo ou não sentindo unção. É claro que com a prática depois vem a manifestação, mas só que tem uns que quer começar tendo a manifestação. Ou só deve orar depois, quando está tendo essa manifestação. Quando eu comecei a ensinar na igreja sobre oração em línguas, uns irmãos já antigos na fé, eles falaram, pastor, eu pensei que tinha que sentir para orar em línguas. E o pastor está explicando que não. No começo, às vezes, não sente nada, né? Não. Mas não sei se houve dúvida isso quando você começou a ministrar, se encontrou pessoas com essa mesma dúvida. Sempre. Sabe por quê, pastor? Eu não sei o pastor, mas eu cresci numa igreja que normalmente você orava em língua, algumas pessoas eram batizadas no Espírito Santo, acabava recebendo, e a gente, por algum motivo, pensava que aquilo foi um mérito. Né? Tipo, Deus escolheu você para batizar no Espírito Santo mais hoje. Santo. Talvez mais santo. Todo esse contexto. E muita gente tem isso. Então, na igreja que eu cresci, a gente orava em línguas quando? Quando talvez era o dia da ceia, mais emocionante o culto, né? Talvez um mover do Espírito aconteceu. Então, a gente pensava que o Espírito impulsionou você naquela hora para orar. Né? Não era uma iniciativa sua, era uma iniciativa dele, a gente pensava. Né? Que assim, ele começou aquilo, então por isso agora eu vou orar em línguas que eu estou sentindo. E agora eu estava aprendendo, como eu falei no livro do Dave Robertson, que ele começou a orar porque ele quis. Então que a gente deveria orar porque quer, né? De propósito, que é como ele fala de propósito. Então, de propósito. Então, para ensinar o nosso povo que você ora em línguas de propósito, não é uma coisa fácil quando você já tem uma cultura de que você ora em línguas quando o Espírito Santo, por assim dizer, te move. Te move. Né? Só espera. Isso. Então, ali eu comecei a orar de propósito. Olha, de verdade, eu tenho resultados, o pastor também tem, né? Então eu posso falar de maneira bem clara e objetiva que você ora em línguas de propósito, né? E por que você ora em línguas de propósito e gasta tempo fazendo isso, como diz o Dave, hora após hora, né? Dia após dia. Então você vai ter resultados, só que você tem que permanecer fazendo, permanecer orando, continuar perseverando ali na oração. E não é, porque se a gente for esperar o Deus mover para a gente começar a orar, nem sempre a gente vai ter essas sensações. Vai orar pouco, né? Vai orar pouco, né? E Paulo dava graças a Deus porque orava em línguas mais do que todos. Então quer dizer que Deus movia ele sempre mais do que os outros, né? Deus que movia ele, então era meio que injusto Deus não mover os outros da mesma forma. Veja que por aí a gente já vê um caminho de que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe você para fluir num dom maior do que o outro. Né? Numa operação maior. Ele faz para... Claro que os dons são repartidos, mas são repartidos. Né? Então, assim, se Paulo dava graças a Deus que orava em línguas mais do que todos, ele fazia aquilo de propósito. Então, eu estava aprendendo, e o pastor aprendeu com certeza isso também, que a gente faz de propósito, porque quer. Então, eu gastei ali tempo orando em línguas e comecei, como eu estava contando aí, a ver coisas acontecer, uma mudança aqui, uma outra ali, algo chegou, né? A questão do emprego, a questão da unção, a questão do convite para pregar, a questão disso e daquilo foi chegando. E aí eu ficava mais motivado, pastor.